Vamos lá, muito bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais um Desperte o Louco que há em você. E hoje, nada mais, nada menos que ela, empresária, 44 aninhos, uma jovem cristã. Princípios são lealdade, família e amor a Deus. É dona de uma empresa chamada Limoncello, é um buffet chiquérrimo. Nada mais, nada menos que Gisele Ramão. Seja muito bem-vinda, Gisele. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer todo meu estar aqui. A Gisele cheia de graça, cheia de vida e tem uma história, uma trajetória de vida incrível. E nós vamos falar hoje, nesse podcast, sobre muitas coisas, dentre elas, o desafio do empreendedorismo no Brasil. Gisele, antes de falar dos desafios, me fala de você, da Gisele. Quem é você? Me fala a sua história, conta um pouquinho de você pra gente aqui. Bom, Fábio, a minha história é uma história bem curiosa, eu diria assim, porque antes de ser empreendedora, antes de empreender, eu trabalhava como diarista. Eu sou do sul do Brasil, né? Eu sou de Santa Catarina. Nasci no Paraná, na verdade, mas vivi a minha vida toda em Santa Catarina. Lá me casei, tive meu filho, passei por muitas adversidades e em 2015 eu resolvi empreender sendo diarista, né? Eu queria montar uma empresa de limpeza, né? Porque era o que eu sabia fazer. Então vi uma oportunidade e comecei a desenvolver isso. Porém, não era o que me fazia feliz, não era o que me brilhava os olhos. Então, muitas pessoas falavam para mim, Gisele, você leva muito jeito na cozinha, você cozinha muito bem. Por que que você não abre um restaurante? Por que que você não trabalha com comida? E eu falava, não quero ficar presa nisso. Amo cozinhar, mas eu amo cozinhar por amor, para a família, para os amigos. Mas não quero cozinhar por dinheiro. E isso foi um grande desafio para mim quando eu estruturei a minha empresa. Porque a gente não tem uma ideia de como é lidar com o dinheiro vindo de algo que você só faz por amor. Então, eu enfrentei um desafio aí. E aí, quando eu vim para São Paulo, realmente não teve mais para onde fugir, não teve mais como correr. Quanto tempo tem sua vinda aqui? Eu estou aqui faz 2 anos e meio. Eu vim para cá em janeiro de 2024. E, desde então, comecei a trabalhar como freelancer em um buffet. Foi o meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. E aí eu comecei a tomar gosto por mesa posta, por... É bonito de ver, né? É bonito demais. Você vê uma comida bem apresentada, porque a gente come com os olhos. Então, você vê um alimento bem apresentado, você vê um alimento bem feito, encanta, né? Então, eu comecei a me encantar por esse mundo e foi aí que surgiu a oportunidade de abrir o buffet. E cá estamos há 2 anos já com o buffet. Que, graças a Deus, vai crescer muito. Amém. O pessoal deixou nós com fome aqui na hora do almoço, falando de buffet, cara. Exatamente. Você é cristã? Sou cristã. Vamos lá. Você está no Desperte o Louco, tá? Desperte o Louco é o título do meu livro. Quando eu falo Desperte o Louco, eu estou falando algumas coisas pontuais. Dentre elas, pensar fora da caixa, sonhar além das capacidades humanas e além das condições das quais nascemos ou vivemos, acreditar na fé, no Deus do impossível, é acreditar além das possibilidades. Então, despertar o louco, eu acredito que tudo na vida, Gisele, acontece depois de uma loucura. Então, assim, o evangelho de Deus é uma loucura para os homens, as escolhas de Deus é uma loucura. Ele escolhe quem são para confundir os que são. Ele escolhe escolhe os que não são para confundir os que são, os pequenos para confundir os grandes, as coisas loucas para confundir as... Então, esse é o meu Desperte o Louco. Qual é o personagem da Bíblia mais louco para você? Olha, sinceramente, para mim foi Jesus Cristo. Uau. Idem. Aqui eu ouço várias pessoas, cada uma... Por que Jesus? Porque é loucura você olhar para a trajetória dele como ser humano que foi
E colocar na sua mente que ele aceitou dar a vida dele por cada um de nós. Gente, isso é uma loucura. Quantos de nós teríamos coragem Nenhum. de entregar a vida? Talvez nem por um filho. Então, talvez por um filho a gente conseguisse entregar a vida, mas a gente... Por um filho, né? O Por um filho. estranho. Exatamente. Então, por isso que para mim, Jesus é o cara mais louco da Bíblia. Sem sombra de Putz, dúvidas. Então, você tá junto comigo aqui. Cara, eu comungo do mesmo pensamento que você. Jesus, ele foi para mim também um personagem mais louco. No sentido de a entrega da vida, né? Entregar a si mesmo. Pai, eu vou. Eis-me aqui. Envia-me a mim. É muita loucura. É muita loucura. Da hora. Gisele, qual foi a decisão mais louca que você tomou na sua vida e que fez virar uma chave, assim, ó? Que você, dali pra frente, virou uma chave e a Gisele se transformou, por exemplo, na empreendedora. Quando foi essa chave? Em 2022, eu passei por um divórcio. E... Quantos anos de casado? 5. E já era o meu 3º casamento. E eu imaginei que esse casamento não teria fim nunca, porque nós não tínhamos brigas, nós éramos companheiros pra caramba, a gente fazia muitas coisas juntos. Era um casamento quase que perfeito. Tinha, claro, suas adversidades, mas nós não brigávamos, não discutíamos. Então, pra mim, aquele casamento nunca ia acabar. Até que um dia ele chegou pra mim e falou: olha, você quer coisas que eu não quero e eu estou abrindo mão. Porque não me vejo do teu lado fazendo as coisas que você quer fazer. E foi um choque para mim. E ali eu virei uma chave. Já tinha virado algumas, porque desde 2019, Deus vem me colocando no meu coração que eu precisava me movimentar. Então, em 2019, eu tive um acidente de ônibus. Eu fui atropelada por um ônibus. Uau! E eu sobrevivi. E ali eu comecei a entender que eu precisava realmente movimentar a minha vida e fazer aquilo que Deus esperava de mim, né? E 2020 passei por mais uma dificuldade, porque eu tive uma perda gestacional. Perdi um bebê aí aos 4 meses de gestação. E 2022, além de me separar, eu perdi a minha melhor amiga também por um acidente, né? Então foram coisas assim que foram virando chaves, mas 2022 com o divórcio, que foi logo após o acidente da minha amiga, foi que realmente abriu a minha mente e eu falei: não caibo mais em Joinville, vou embora para Alphaville porque eu preciso mudar a minha vida. Joinville é uma cidade gostosa, né? É maravilhosa, eu amo minha cidade, sou apaixonada por Joinville. Lá, o pastor Wagner da Igreja Quadrangular de Joinville. Ah, é? Que interessante. Olha só como esse mundo é pequeno. Pastora Patrícia, psicanalista ela e ele pastor. Então, e minha cidade é foi virar a maravilhosa. chave. Virou e eu falei: eu vou embora para São Paulo porque eu não posso mais continuar fazendo o que eu faço aqui. Então, já decidi, vendi todas as minhas coisas, arrumei minhas malas e vim embora para cá. Despertou o louco. Despertei o louco. Ali foi o dia que você olhou para sua vida e disse: não posso morrer desse jeito que tá. Exatamente. Como é esse momento de despertar o louco, assim? De você falar assim: ei, porque um divórcio, ele, mais um início, quando já é esperado, é uma coisa. Quando é inesperado. Quando tá tudo bem, é um choque. Exato. Como ali você pensou em desistir ou... Pensei. Durante alguns meses após o divórcio, porque entre o divórcio e a minha vinda para cá, teve 1 ano, né? Eu me separei... Foi quase 1 ano, na verdade, foram 8 meses. Então, quando eu decidi, de fato, eu pensei: nossa, é uma loucura muito grande, porque eu não conhecia São Paulo. Eu não conhecia ninguém aqui. Veio na raça. Na raça, com R$1.500, achando que ia dar super para sobreviver pelo menos 1 mês em São Paulo. Eu cheguei, o meu dinheiro durou 1 semana. E sem trabalho, sem conhecer ninguém. Mas Deus é tão perfeito que Ele foi colocando as pessoas certas no meu caminho para que eu fosse trilhando essa trajetória. Uau. Então vamos lá.
Você veio com R$ 1.500 para São Paulo e hoje montou uma empresa. E eu já montei uma empresa com 6 meses que eu estava em São Paulo. 6 meses. 6 meses, sem dinheiro, sem... Então vamos começar a causar polêmica aqui. Tem gente que fala que para montar empresa tem que ter dinheiro, certo? Certo. Você concorda com isso? Não. Eu sou a prova viva de que não. Você não precisa de dinheiro, você precisa das pessoas certas. Uau! As conexões certas. As conexões certas. Pessoas alteram... Decisões alteram destino, né? Exatamente. A mesa com que você... Eu costumo dizer que esse deslocamento geográfico, ele te gera oportunidades incríveis. E falamos aqui da maior loucura do homem, o personagem mais louco da Bíblia também acho que é Jesus. O louco de respeito, a gente entende o que está falando. Sim. Mas ele tinha uma estratégia de deslocamento geográfico incrível. Ele se locomovia com muita velocidade. Então, quando você olha para Jesus ali no sentido humano, volta e meia ele estava em Samaria, Judéia, ele estava em Jerusalém, Galiléia. Então, assim, volta e meia ele estava lá em cima em Jerusalém, volta e meia ele estava aqui embaixo. E esse deslocamento geográfico abria muitas oportunidades. Exatamente. Então, você é prova disso. Exato. Hoje você já tem empresa há 4 anos aberta aqui. 2 anos. 2 anos? 2 anos, aqui em Alphaville, 2 anos. 2 anos aberta aqui. E como está a sua empresa hoje? A minha empresa, ela está ainda começando a se estruturar de fato. Por quê? Apesar de eu ter começado sem dinheiro, com boas conexões, eu vim sem experiência nenhuma. Antes de montar uma empresa, eu era diarista. Então, eu simplesmente não tinha conhecimento de como estruturar uma empresa, de como fazer essa empresa crescer, enfim. Então, eu fui fazendo tudo muito no orgânico. Por isso, a empresa ainda está em fase de estabilização, eu diria assim. Mas é uma empresa que já está tendo reconhecimento. Pessoas que já contrataram se sentem muito realizadas com a nossa entrega. Tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro dar o melhor de mim para que realmente a entrega seja aquilo que o cliente espera e, às vezes, até mais do que o cliente espera. Porque eu acredito que, quando nós damos o nosso melhor, o resultado não pode ser outro a não ser sucesso. Vamos lá, muitas pessoas agora vão te ouvir, vão ouvir você falando isso. E a pergunta que eu te faço é, você saiu de diarista a empresária. Sim. Existem preconceitos. Sim. Quais foram os maiores preconceitos? Os das pessoas ou o seu próprio? O meu próprio. Uau! Eu não sofri preconceito das pessoas, porque quando eu conto a minha história, quando eu conto a minha trajetória, as pessoas ficam impressionadas. Encantadas com isso, né? Porém, a minha autocrítica, às vezes eu sinto que me trava no meu crescimento justamente por conta de eu não entender a grandeza que eu posso ter por conta do treinamento que eu tive, porque como eu não fui treinada para ser uma empresária, eu travei naquilo, né? Eu sou dona de casa, eu vou limpar a casa, eu vou trabalhar com isso, porque eu fui treinada para isso. Então, Sua configuração era para servir, Exato. dona de casa, cuidar do lar, certo? Exato. E para mudar esse drive, para mudar essa configuração aí, como foi? Foram alguns anos de trabalho, eu diria. Se fosse para falar um preconceito maior, qual que era o maior preconceito que você tinha? A Gisele tinha com ela mesma? Eu não era boa o suficiente. Mesmo eu sabendo que eu estava dando o meu melhor, eu acreditava que eu não era boa o suficiente. Que eu ainda não estava à altura. Que eu ainda não estava no nível que as pessoas esperavam de mim. Então, essa foi meu maior preconceito comigo mesma. Bloqueios. Bloqueios. Então, existem vários bloqueios. São desafios para empreender. Sim. Bloqueio emocional, bloqueio de autossuficiência, Merecimento. bloqueio de merecimento. E você tinha esses bloqueios, certo? Sim. Qual foi a noite mais difícil da sua jornada? Aquele dia que você falou assim, hoje eu desisto. E o que fez você continuar?
o momento mais difícil para mim foi quando eu já estava aqui em Alphaville. E eu voltei para minha cidade para visitar meu filho, que eu tenho um filho que mora lá, né? Em Joinville. E eu falei, não, eu vou ficar perto do meu filho, não vou mais voltar para Alphaville. Porém, eu tinha 2 contratos já fechados de eventos aqui. Isso foi no final de 2024 para 2025. E eu saí do local onde eu morava num hostel, e eu voltei para minha cidade, falei, não, vou voltar embora, não vou ficar em Alphaville, volto para cumprir esses 2 contratos, mas depois eu vejo o que eu faço da vida. Quando eu cheguei aqui para cumprir esses 2 contratos que eu já tinha fechado, Deus falou assim, você não vai embora não, minha filha, você vai ficar aqui, porque é aqui que eu quero que você continue seu treinamento. E surgiram vários outros contratos e eu falei, não, então eu vou ficar. E aí começou a busca por um local para eu morar. Porém, como eu não tinha muitos contatos, não tenho nome aqui, e aqui é tudo diferente para você conseguir locar um imóvel, você precisa comprovar renda de 3, a minha empresa de 3 vezes o valor do aluguel. Os aluguéis aqui em Alphaville são muito caros, então eu demorei um pouquinho para conseguir encontrar um local. Só que eu precisava de um local para dormir, então eu não tinha ainda conseguido. E na época, eu administrava um espaço de eventos aqui em Alphaville. E eu falei, bom, eu vou dormir no escritório. Eu vou morar no escritório. Ficou morando lá. E eu não tinha uma cama, eu não tinha nada. Eu tomava banho na academia, porque no escritório não tinha chuveiro. Então, para mim, ali, eu pensei em desistir. Ali você pensou em desistir? Ali eu pensei em desistir. Eu falei, nossa. E aí eu colocava o meu joelho no chão e eu falava, Senhor, foi para isso que tu me trouxe aqui? Dormi no chão, em cima de um papelão, sem um banheiro para tomar banho. O que tu quer de mim? E foi ali que começaram a surgir vários contratos. Muitos contratos. Porque eu não reclamei da minha condição. Eu agradecia porque eu queria morar em Alphaville. E eu estava morando em Alphaville, não importava como. Eu não fui específica quando eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero um apartamento lindo, maravilhoso. Eu falei, eu quero morar em Alphaville. Eu estava morando em Alphaville. Mesmo que em cima de um papelão. Dormi 3 semanas em cima de um papelão até conseguir locar o apartamento que eu moro hoje. E graças a Deus as coisas foram surgindo, foram acontecendo, os eventos vieram vindo, a empresa foi crescendo, equipe também, responsabilidade também. E ali eu falei, não, eu preciso continuar, porque tem outras pessoas que dependem de mim também. Então, cá estou, com a minha empresa andando, crescendo, aberta há 2 anos. Hoje mora bem. Moro onde eu queria, tenho um apartamento, enfim. Tá fluindo. Você falou uma coisa engraçada sobre... Engraçada não, interessante sobre ser específico. David Yang-Shu, que é o saudoso Paul Yang-Shu da igreja, maior igreja do mundo, e fala que um certo missionário estava na África fazendo missões e ele sofria muito, dormindo mal, não tinha como estudar, ficava estudando e segurando na mão a Bíblia, os livros, e tinha que servir Santa Ceia às vezes para um membro que estava doente e andava 2, 3, 4, 5 horas de a pé. Aí ele pediu para Deus, Deus, eu não quero nada do Senhor. Eu só quero uma escrivania, uma bicicleta e uma cama. Só isso. E aí passou um dia, 2, um mês, 2, 3, nada de Deus realizar o sonho dele. Aí ele teve um sonho com Deus. E no sonho ele brigava, Deus, por que o Senhor não atendeu meu pedido? Ele falou assim, você não me pediu. Você falou que quer uma bicicleta, mas eu não sei qual que você quer. Você quer escrivania, eu não sei qual, se é de Mognos do Marrocos, da Filipina, como você quer. E eu não sei qual que é a cama que você quer. Aí ele foi específico. Eu quero uma cama, especificou qual o tamanho, qual o modelo. Eu quero uma escrivania de Mognos da Filipina, uma escrivania que dê para colocar a Bíblia, meus livros, meu estudo, que dê para um armário. E quero uma bicicleta resistente, porque eu vou mandar em buracos, uma bicicleta americana. Diz que 3 dias depois parou um caminhão na porta da casa dele. Falou assim, aqui que mora o missionário fulano de tal? Tem uma entrega pro senhor aqui lá da capital. Chegou a bicicleta, a escrivania e a cama do jeito que ele tinha especificado. Eu lembro de nosso maior best-seller que tem, Deus falando com o Daniel, ó, você está tendo um sonho,
para que esse sonho vai realizar no futuro, mas eu quero que você acorde agora, escreva ele. Transforme o sonho em projeto. Transcreva exatamente como está sonhando, porque aí vira projeto, depois vira realização. Então, nós precisamos ser muito específicos. Às vezes a gente ora e a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas, na verdade, é porque nós não estamos sabendo endereçar essa oração da maneira certa. Uau! Porque quando a gente é muito específico, a gente está colocando o endereço de Deus. A fé fica muito clara, né? Muito claro. Então, como você falou na história desse pregador aí, né? Se você não é específico, Deus não sabe quando, Deus não sabe o que, como você quer. Você joga uma oração ao vento, como que Deus vai te dar aquilo que você deseja se Ele não sabe? Quando você quer, como você quer, para que você quer? Porque a gente também tem que ser específico para que nós queremos aquilo. Não é simplesmente eu quero um carro, Deus. Eu quero um carro, modelo tal, ano tal, cor tal. Mas para que eu quero esse carro? Eu quero esse carro para facilitar minha vida no meu trabalho. Eu quero esse carro para passear com a minha família. Eu quero esse carro para ajudar outras pessoas. Então, nós temos que ser específicos, inclusive no para que queremos. E aí eu te garanto, a oração é atendida. Acontece mesmo? Acontece mesmo. E aí as pessoas chamam de milagre. Chama de milagre. E aí as pessoas chamam de milagre. É aquela coisa que eu acredito muito naquilo. Por exemplo, tudo que eu conquisto hoje, eu conquistei na minha mente lá atrás. Eu declarei ou profetizei, como a pessoa quiser interpretar, mas é o poder da mente, o poder das palavras, as declarações positivas. Então, 3 coisas eu pratico que dá certo demais. Aquilo que eu quero, eu mentalizo, eu me familiarizo e eu declaro elas, eu conquisto elas no coração. Exatamente. O carro que eu quis, eu sonhei com ele ontem, um exemplo. As viagens que eu tive, eu sonhei com elas, eu declarei. Eu visitei no Google Earth. Antes de ir, eu fui lá primeiro. Então, desde a geladeira de uma casa hoje. Essa é a visualização, né? É a visualização, né? E funciona, não funciona? Funciona demais. Legal. Demais. Qual foi a maior mentira que você acreditava sobre sucesso e dinheiro antes de empreender? Primeiro que montar uma empresa só com muito dinheiro. Ok. Essa foi uma grande mentira que eu acreditei durante muito tempo. Tá bem, eu concordo com você. Sobre sucesso, a maior mentira que eu ouvi desde criança é que pessoas bem-sucedidas não merecem ou não herdarão o reino dos céus. Eu acredito que essa foi a maior mentira e o que me trouxe o meu maior bloqueio com relação... Pessoas bem-sucedidas... não entram no céu, não vão para o céu, não são pessoas boas. Meu pai dizia, sabe o que pra gente? Eu lembro que uma vez ele levou pra passear. Filho, é o passeio do ano. Você quer ir no zoológico ou quer ir no aeroporto ver aviões pousando? Falei, quero ir no avião. Os últimos anos tinha sido no zoológico. Chegou lá, ele vendo de longe os aviões, as pessoas entrando, ele, rico lá, tudo babaca. Rico tudo passa fome. Filho, você vê o que os ricos comem? É um bifinho pequenininho, um pouquinho de arroz e morre de fome, miseráveis. Então meu pai dizia que rico era miserável, que rico era passa fome. E o pai, eles estão indo pra onde? Eles são miseráveis. Aí aquilo não desceu pra mim. Eu via nos filmes as pessoas entrando no avião e pousando numa praia, num outro país. Aquilo... Mas, de certa forma, aquilo gerou uma escassez na minha mente. Eu precisei ressignificar isso. Com certeza. Então, você acreditava que os ricos não são pessoas boas, enganam, ou... Eu acredito que também essa é uma mentalidade da grande maioria dos brasileiros. Que os ricos só são ricos porque se aproveitam do trabalho dos pobres. E quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a fazer dinheiro, eu entendi que, na verdade, a pessoa que é o dono da empresa é o que mais trabalha. É o que mais trabalha. É o que mais trabalha. Porque, como você falou, enquanto nós estávamos conversando antes,
Você é o primeiro a sair, a chegar na empresa e o último a sair. E eu também. Tem dias que eu sou a primeira a chegar, eu chego 5 horas da manhã para montar um buffet e eu saio às vezes meia-noite, 1 hora da manhã. Então, é muito mito, é muita mentira que fizeram a gente acreditar com relação ao empreendedorismo, com relação ao sucesso, e que a gente precisa ressignificar todo santo dia. Criam bloqueios que a gente nem imagina, né? Exatamente. Se você pudesse encontrar hoje a Gisele de 10 anos atrás, qual que seria o conselho que você daria para ela? Confie mais em si mesma. Confia, uau. Confie mais em si mesma. Porque durante muito tempo, o meu bloqueio de merecimento fez com que eu acreditasse que eu não era boa o suficiente, que eu não conseguiria fazer nada bom o suficiente, nada grande o suficiente. Então, eu diria para que eu confiasse, olhando para a Gisele do passado, eu diria: confie mais em si mesma e confie menos nas pessoas. Confie nas pessoas certas, mas aprenda a olhar para as pessoas e enxergar a essência. E confiar no seu sexto sentido, eu diria. Porque eu tenho um sexto sentido bem aguçado, mas durante muito tempo eu não dei ouvidos a ele. E por conta disso, eu acabei confiando em pessoas que não deveria, acabei não confiando em mim, acreditando em pessoas que mentiram para mim. Enfim, esse é o conselho. Confie mais em si mesmo. Como empreendedora, vamos lá. Desafios, por exemplo. Eu acho, na minha opinião, que a mulher ela enfrenta os desafios maiores, às vezes, para empreender. Porque, às vezes, ela carrega a responsabilidade da casa, porque uma casa sem uma mulher vira uma bagunça. Exatamente. Da maternidade, da família e do negócio. Você concorda que é mais desafiador o empreendedorismo feminino? Com certeza. Como você encara esse desafio do empreendedorismo feminino? Hoje eu já consigo encarar com um pouco mais de leveza, um pouco mais de confiança. Mas não era assim. Então, justamente por conta de dar conta de casa, dar conta de filho, dar conta de empresa, dar conta de tudo e cuidar de si ainda, era muito pesado. Acaba se tornando um fardo muito pesado, principalmente para a mulher, porque são muitas responsabilidades. Então, esse foi uma coisa assim que realmente foi um desafio muito grande para mim, que eu acho que é para a grande maioria das mulheres. É você saber separar empresa, vida pessoal, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, para quem tem. Eu hoje não estou casada, mas para quem é casada e tem uma empresa, tem que saber dividir momentos para todas essas áreas. Sim. Porque senão não funciona. Uma empresa, ela não quebra. Não é o CNPJ que quebra. É o CPF, É o né? CPF. Uma pessoa quebrada emocionalmente vai quebrar uma empresa. E eu já quase quebrei a minha. Por conta de estar quebrada emocionalmente. Quando eu ajustei o meu emocional, a minha empresa começou a andar. Hoje o desafio, você acha que existe uma falta de crédito para as novas empresas ou os novos empresários não têm a habilidade e o conhecimento para buscar esses créditos? Eu acredito que é as duas coisas. Por quê? Uma pessoa que ela está entrando no mercado, ela não tem credibilidade que uma pessoa que já está no mercado consolidada, enfim, que já está ali e pode ter uma linha de crédito maior. Geralmente, as linhas de crédito para quem está começando são muito pequenas. E, realmente, as pessoas não sabem, às vezes, como conquistar um crédito maior. Que é o meu caso. Eu não tinha esse conhecimento por conta do meu treinamento anterior. Eu não tinha esse conhecimento. Você trabalha com capital próprio. Trabalho com capital próprio. Que é um grande desafio. É um grande desafio. Então, assim, no momento, eu até busco agora, nesse momento, estou buscando investidores. Porque é uma maneira de alavancar a minha empresa. A minha empresa tem muito potencial, a gente tem uma boa entrega, mas realmente estamos trabalhando somente com capital próprio. Que é um desafio, né? E é um desafio muito grande. Por quê? Porque dentro do capital próprio, você tem que tirar os seus gastos pessoais, os seus gastos com funcionário, o seu gasto com a empresa, de modo geral. Então, acaba se tornando um fardo bem pesado. Então, você tem que saber lidar com tudo isso. Pergunta, tá? Você já procurou um especialista na área financeira para tentar ajudar você a conseguir um capital com os bancos e fundos? Ainda não.
que eu percebo com muitas empresas, e isso é um desafio, às vezes, com principalmente empresas que começam na guerra, começam com uma pessoa determinada, o conhecimento chega a um certo limite. Sim. O conselho que eu te daria hoje, busque um especialista dessa área financeira, porque existem fundos hoje que, às vezes, eles aportam, por exemplo, você vai fazer uma grande festa, ou uma licitação, ou um grande contrato, o fundo faz um aporte para você com recebimento aí de 2%, 3% do capital. Ah, bacana. Por exemplo, você vai fazer uma festa de 300 mil. Você tem um contrato, o fundo faz essa troca para você, que chama uma carta de crédito. Ah, perfeito. Entendeu? Não sabia. É uma carta de crédito. Depois a gente fala disso, mas nós não somos a empresa disso, tá? Mas é um conselho que eu te dou, é buscar uma pessoa especialista em buscar esse capital para você. Ah, perfeito. Porque eles buscam esse capital no mercado a 2%, 3%. Faz a troca de seus recebíveis, por exemplo, boleto. Você vai fazer, por exemplo, um contrato com uma empresa. 6 meses. Ela vai te pagar aí, vamos supor, uma festa de 15 anos, vai pagar 6 parcelas de 10 mil. Você consegue antecipar todos esses boletos. Ah, bacana. E fazer dinheiro barato. O que eu percebo de empresas, e eu sofri com isso também. A dificuldade de buscar crédito, às vezes, é uma habilidade que não temos. E a mesma coisa, algumas empresas têm 4 tipos de dificuldades. Jurídica, às vezes começa do jeito que dá e não se fortalece juridicamente. Marcas, começa para ver o que vai dar, não protege a marca e a patente. O departamento comercial, as vendas só acontecem de forma imprevisível, porque não tem um departamento comercial vendendo. E o capital, ele acontece na guerra, no suor. Porque a pessoa não sabe fazer o capital. Exato. Então, cada uma dessas áreas, o meu conselho para você é busque especialistas. Eles podem facilitar a sua vida de uma forma incrível. Farei isso. Muito obrigada pela dica. E uma pergunta que para mim ela é pesada é: todo empreendedor ele sofre pressões emocionais e uma solidão absurda, exacerbada. O que você tem a dizer sobre a pressão emocional e a solidão do empreendedor? É algo que realmente acontece. Muitas vezes você se vê sozinho, você vai ter que fazer tudo sozinho, você vai ter que resolver, você vai ter que correr atrás. E realmente você se sente muito sobrecarregado. Então, buscar ajuda, às vezes, também é um desafio, porque você, às vezes, não sabe para quem pedir essa ajuda. Principalmente em Alphaville, né? Principalmente em Alphaville. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma visão de Alphaville totalmente diferente do que eu consigo enxergar de fato. No sentido de, aqui eu percebo que as pessoas, elas se ajudam, sim, elas indicam, elas te fazem crescer nesse sentido. Mas elas ajudam muito mais quem está próximo. Quem está muito próximo. Por exemplo, nós caminhamos juntos, você me apoia, eu te apoio, mas alguém que está um pouquinho mais distante, que às vezes está precisando que a gente estenda a mão, a gente às vezes acaba não estendendo. Então, eu sinto essa dificuldade aqui em Alphaville. Mas, pergunta, nós estamos aqui para bisbilhotar. Claro. Mas isso é na vida toda, não? Tipo, você ajuda quem está longe de você? Às vezes você nem sabe da dor. Exato. Aí é que entra a questão. A gente, por isso que eu falei, às vezes a gente nem sabe para quem pedir essa ajuda. Exemplo, uma mulher nobre como você, dormindo, quando estava dormindo, dentro em cima de um papelão. Você acha que alguém que fazia contrato com você sabia disso? Ninguém. Isso é fera, é uma história incrível. Ninguém. E eu só comecei a contar essa história de que eu passei por isso depois que eu venci isso. Porque eu já tinha... É gostoso contar, né? Eu já tinha um resultado. Por quê? Porque antes eu estava ferida. Eu estava, poxa vida, eu estou passando por uma dificuldade, eu ainda não superei essa dificuldade. Como vou falar para alguém sobre o sucesso da minha empresa se eu não tenho sucesso dentro da minha casa? Porque nem casa eu tenho.
Então, depois que eu superei isso, eu falei, não, agora eu tô pronta para falar sobre o sucesso da empresa, porque realmente eu obtive o sucesso no meu lar, dentro da minha casa. Então, perdão, pode falar. hoje, que eu tô com uma coisa no coração aqui. Gisele mãe, qual o maior sonho da Gisele mãe? Que o meu filho não cometa os mesmos erros que eu cometi com relação ao empreendedorismo, porque ele também está tratando de empreender. Fala um erro que, se você pudesse escolher um erro para ele não cometer, qual seria do empreendedorismo? Um erro, deixe-me pensar assim, que eu cometi de erro que não ter um controle financeiro. Esse eu acho que foi o meu maior erro e ainda peco nesse quesito. Por quê? Porque eu não tenho ajuda, como você falou, desses especialistas que me ajudem, que me direcionem para saber para onde está indo o dinheiro, como está entrando, enfim. Eu acho que esse foi o meu maior erro. Não ter um controle financeiro. Misturar o pessoal com o profissional. Não ter o Prolabore. Exatamente. As empresas pequenas, geralmente, ela não tem o Prolabore, ela não tem o dinheiro de marketing, ela não tem o dinheiro de investimento, é tudo... É tudo misturado. Então, esse é o maior erro. Exatamente. Então, esse seria seu conselho para ele? Seria o meu conselho para ele. Uma palavra que define Gisele. Superação. Qual é o sonho da Gisele? Olha, eu acho que o meu maior sonho é ensinar as pessoas e mostrar para elas que não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu com você, você sempre tem a opção de escolher trilhar um caminho diferente. Você falou para mim que é a primeira vez que você veio no podcast, certo? Certo. O que você tá achando dessa experiência do Desperte o Louco? Tô adorando. Tá realmente sendo magnífico e saindo daqui com muitos insights, com ideias novas, inclusive. Você parece que nasceu para isso. Você tem uma graça muito incrível para isso. Ah, obrigada. Eu quero que você desperte a sua versão mais louca e que você se torne uma das grandes mentoras desse país. Amém. Porque tudo que você carrega, toda bagagem, nós somos cristãos, a gente se espelha muito no nosso best-seller. E você vê, por exemplo, Ana, na área que ela foi mais treinada, a área que ela foi mais perseguida, foi a área que ela foi mais honrada. Ela só queria um filho. Deus queria um sacerdote. Ela queria um filho, Deus queria um profeta. Ela queria um filho, Deus queria um juiz. Olha que louco. Então ela deu para Deus um juiz, um sacerdote e um profeta. Deus deu a ela um filho. Só que ela entrega para Deus primeiro, antes de ter. Deus, eu já entrego para o Senhor Samuel. Então o milagre nunca foi Samuel, o milagre foi Ana. Então você é o agente de milagre da sua vida. Amém. E se você tem um sonho de ensinar, que esse sonho comece hoje. Que nasça hoje aqui no Desperte o Louco uma grande mentora. Amém. Se fosse falar o seu versículo que define você na Bíblia, o seu versículo da Bíblia. Na verdade, não é um versículo, é uma parábola. Eu sou apaixonada pela parábola dos talentos. Por quê? Porque durante muitos anos eu enterrei o meu talento. Você enterrou. Eu enterrei muitos talentos, porque na verdade eu recebi muitos talentos. E justamente por conta das crenças limitantes, da minha história, da minha trajetória de vida, de como eu fui treinada, eu acreditei que eu tinha que enterrar esses talentos e segurá-los assim com todas as minhas forças. E, na verdade, não era isso. Não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós multipliquemos os nossos talentos. Então, para mim, a passagem assim que mais me marcou e que ainda me marca e que eu mais gosto é sobre a parábola dos talentos, porque ela me ensina todo santo dia. E todo dia, quando eu penso em desistir, eu lembro dela. Eu lembro que eu não posso enterrar os meus talentos, porque existem milhares de outras pessoas que estão abaixo de mim, que precisam conhecer a minha história, que precisam ver os meus talentos para que elas desenvolvam e multipliquem os delas também. Você tem sonho de escrever um livro? Tenho, inclusive, eu não contei uma parte da minha história aqui, mas eu
fui abusada sexualmente, né? Durante alguns anos. Foi por alguém da família. E por isso foram anos, né? Não foi algo pontual. E por conta dessa história muito pesada, em 2017 eu tentei suicídio. E aí a minha cachorra me salvou. Eu tinha uma labradora na época, né? E essa minha cachorra impediu que eu realmente concluísse o ato. A cachorra? Como? Eu tinha uma caixa de remédios com muitos antibióticos, que na época eu estava passando por um período de depressão muito forte. E eu tinha vários remédios para depressão, remédio para dormir, remédio para... Eu tinha feito uma cirurgia na mão, então eu tinha remédio forte, antibióticos por conta da cirurgia. Então eu decidi que eu ia tomar toda aquela caixa de uma vez. E a minha cachorra, ela sempre ficava dentro de casa comigo. Ela era muito parceira. E aí, nesse dia que eu decidi, eu soltei ela, porque eu pensei, não vou deixar ela presa, porque eu não sei quanto tempo vamos demorar para me encontrar aqui, né? E eu não posso privar ela de fazer as necessidades dela, porque ela não fazia dentro de casa. E eu não posso privar ela de ficar sem comer, enfim, né? De acontecer o mesmo com ela, né? Porque seria egoísmo da minha parte. Então, eu soltei ela e falei, vai, Lola. O nome dela era Lola. E eu soltei ela e eu fechei a porta. E a minha cachorra, quando ela saía pra rua, ela desaparecia. Se ninguém prendesse ela, ela voltava sozinha pra casa no final do dia, depois de dar o passeio dela, ela voltava, me chamava e entrava. E nesse dia ela saiu, mas ela não saiu de perto. Ela foi, fez xixi e voltou. E Deus é tão maravilhoso que a hora que eu bati a porta, o trinco não pegou. A porta só encostou. E quando eu comecei a tomar os remédios, eu soltei Dorflex, Tandrilax, enfim, esses remédios mais levinhos, vamos dizer assim, né? E quando eu comecei a tomar, eu tomei 4 comprimidos de Dorflex, se eu não me engano. E quando eu tomei os 4 primeiros comprimidos, essa cachorra surgiu do além e veio com as 2 patas no meu peito. Derrubou a caixa de remédio de um lado, a garrafa de água do outro. E ela começou a me lamber freneticamente. Ali eu comecei a chorar. Você falou. E eu entendi que eu estava fazendo uma grande besteira. E aí eu abracei ela e eu falei... Caramba. Por você, eu vou continuar. E ali eu comecei a estudar, comecei a entender o que acontecia com a minha mente para eu chegar ao ponto de querer tirar a minha vida. E foi ali que eu li o livro que eu digo que, assim, transformou a minha vida, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro transformou minha vida totalmente. Porque ali eu pude entender... Naquele então, eu não estava mais acreditando em Deus. A minha fé tinha sido quebrada. Esmiuçada. Ao ponto de eu querer tirar minha vida. Então, eu já não acreditava mais em Deus. E eu orava e eu falava assim, como que pode existir um Deus que vê tal sofrimento de um filho e não faz nada? Diz que uma das coisas do suicídio é você achar que aquela dor nunca vai acabar. E que aquilo ali resolve o problema. E não resolve. Esse é o seu maior trauma? Eu acredito que o meu maior trauma foi o abuso em si. Tem algo do seu passado que machuca você muito até hoje? O abandono da minha mãe. Ainda machuca. Ainda machuca. Não pelo que ela fez, porque quando eu contei para ela sobre o abuso, ela colocou a culpa em mim. Ela falou que era minha culpa. E durante muitos anos eu carreguei essa culpa. Eu acreditei que realmente era minha culpa. E todos os relacionamentos que eu tive, né, depois que saí de casa, que comecei a me relacionar, comecei a namorar, todos os namoros, casamento, enfim, todos foram consequência de eu acreditar que eu era culpada disso. Então, eu escolhi de forma muito errada os meus parceiros. Quando eu acertei, que foi meu último casamento, eu não esperava que terminasse.
Porque ali eu já tinha entendido. Foi pós a minha tentativa de suicídio, foi pós eu começar a estudar, entender a minha mente, entender tudo que estava acontecendo, voltar a crer em Deus. Então, ali, por isso o choque tão grande, né? Mas o meu maior trauma foi a minha mãe não ter acreditado em mim. Quando você lembra desse momento, qual que é o sentimento que vem em você? Hoje eu já lido com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda machuca. Não pelo que ela fez lá atrás, e sim pelo que ela faz hoje. Por quê? Porque a minha mãe, ela não criou um vínculo comigo, né, de mãe e filha. Ela desconectou de mim. E quando ela escolheu não acreditar em mim, aquilo ali me machucou muito. Mas eu perdoei. E foi, para mim, uma das coisas mais desafiadoras foi perdoar. Tanto o abusador quanto minha mãe que não acreditou. Mas hoje, quando eu olho para minha relação com a minha mãe, o que dói é o fato de ela ser distante. De mesmo depois de tantos anos de tudo isso, ela continuar a escolher ser distante. Minha mãe não me liga. Não quer saber como é que eu tô. Se a minha empresa tá bem. Se eu tô precisando de alguma coisa. Desculpa. Fica à vontade. Então, eu acredito que o que mais machuca é esse abandono. Além do abandono do pai, porque meu pai também me abandonou. Então, o abandono é minha maior dor. Você sabe que a sua dor é... Muitas pessoas que estão te ouvindo, eles sentem essa mesma dor que você. Eles sentem essa mesma dor. Eu acredito nisso. E não é fácil vencer. É. Qual o conselho que você dá para a pessoa que enfrenta o abandono para ela não passar pelos mesmos caminhos que você passou? Porque geralmente a pessoa, o suicídio, uma das coisas é a dor parece que nunca vai ter fim. E aí a pessoa nasce aquele sentimento, eu tenho que fazer isso sozinha. Sim. Eu tenho que vencer sozinha. Isso é uma mentira. É uma mentira. Qual que é o conselho que você dá para alguém que também foi abandonado? Por pai, por mãe? Busque a Deus. É o único que nunca, nunca, nunca vai te abandonar. Porque Ele te ama tanto que Ele deu o filho dele para que você pudesse viver. Uau! Esse é o meu conselho. Busque a Deus. Não importa se a sua fé está quebrada, porque eu fui quebrada em milhares de pedaços. Mas quando eu entendi quem era Deus e o amor que Ele tinha por mim, a dor do abandono ficou muito pequenininha. Muito pequenininha. Dói, ainda dói. Mas ela não machuca. É diferente. Uau! Dói, mas não machuca. Que frase bonita, hein? Dói, mas não machuca, porque foi curado. Exatamente. É como se fosse uma ferida ali que cicatrizou já, tá sensível. Quando você bate, você vai sentir, você vai sentir dor. Mas não vai machucar, porque já fechou. Então, dói, mas não machuca. É Dói, isso. mas não machuca. Pessoal, falamos com Gisele, tivemos um episódio sensacional. Siga o nosso canal, Desperte o Louco. E temos vídeos diários, temos pessoas incríveis e histórias incríveis. Nós vamos fazer a Gisele parte 2, hein, Gisele? Faremos. Ó, quero fazer, ó. Estamos estreando você em podcast. Você já viu que você nasceu para isso. Amei estar aqui. Você tá maravilhosa. Eu já tô curioso para ver os seus cortes. Você tem muito a entregar. Você é carregada de uma coisa muito poderosa. Não deixe ninguém roubar isso de você. Você tem uma graça. Você está nos edificando muito aqui hoje. Muito. Feliz por isso. Eu quero fazer parte, ó. Eu quero que o nosso canal seja o primeiro a divulgar a sua mentoria. Amém. O seu livro. Já tem inclusive o nome, né? Qual que é o título do seu livro? Lola, um coração de 4 patas. Eita, nós, hein? Que livro massa, hein? Que título bacana, hein? Ele vai se tornar um filme. Eu acredito. É o meu desejo.
Uau, e ninguém vai parar você. Não. Ninguém. Ninguém vai te parar. Então eu tenho essa palavra do meu coração para o seu. Ninguém vai parar os sonhos da Lola. Lola foi o melhor cachorro do mundo. Pra mim. Ela realmente era um coração Ela bacana. partiu, a Lola? Ela partiu. Ela ficou 13 anos comigo e menos de um mês antes de eu vir embora para São Paulo, um pedreiro foi fazer uma obra na minha casa, deixou o portão aberto e ela fugiu. Só que agora, já, né, tô 2 anos e meio aqui, então ela já estaria com 15, né? Então eu imagino que ela já tenha partido. Mas ela partiu da minha vida aos 13 anos. Ela fugiu e não voltou mais? Não voltou mais, porque eu acredito que alguém... A Lola gostava muito de carro. Então eu acredito que como foi muito cedinho que ele deixou o portão aberto, ela saiu, alguém passou. Eu morava num bairro de classe médio alta, lá em Joinville. Então, é um cachorro bem cuidado, um cachorro de raça. Eu acredito que alguém abriu a porta do carro, ela entrou e foi embora. Porque quando eu percebi que eu dei falta dela, eu saí procurando no bairro, chamei. Durante uma semana toda, eu saí procurando, chamando, mas não encontrei ela. Também não encontrei atropelada. Eu sei que ela não foi, porque senão eu teria encontrado. Pesquisei nos grupos de animais perdidos da cidade. Também ninguém postou nada. Então... eu acredito que alguém recolheu ela e levou embora. E eu só orei a Deus e pedi que Deus cuidasse dela, tivesse colocado ela numa família que fosse amar ela tanto quanto eu amei. Uau. Umas considerações finais. Como que a pessoa faz para poder se conectar a você? Fala seu Instagram, vai aparecer aqui embaixo. Meu Instagram é Eugi Ramão. O Instagram da empresa é Limoncello Gastronomia. E estou também no TikTok, também como Eugi Ramão. Gil Ramão. E quando é que a gente vai ter... quando que a gente vai degustar, hein, galera? Degustar o limoncello aqui no podcast, hein? Vamos marcar um dia aí pra gente trazer pra vocês aí, pra vocês estarem. Vai ser bem-vindo. Fazer um ao vivo aqui com a limoncello. Com certeza. Vamos agendar. Minha querida, minhas considerações finais. Obrigado. Muito obrigado pelo seu precioso tempo. Como foi bom te ouvir. Como foi bom... conhecer esse seu lado, o seu coração. Desperte o louco é isso. Isso aqui é um propósito de Deus e o meu intuito é que desperte o louco que há em você. Que você desperte a sua versão mais ousada. Que hoje o seu teto emocional de resultados, de merecimento se expanda 1000 vezes e que você saia daqui hoje sabendo que Deus tem mesas muito maiores do que essa para você, Amém. Muito melhores do que essa, e que o Desperte o Louco é o começo de uma grande trajetória profética na sua vida. Amém. Você não está aqui por acaso. Eu sou muito grata, fiquei muito feliz de ser convidada, de estar aqui com você nesse dia. Agradeço também o seu tempo, agradeço pela conversa, foi muito edificante para mim, eu amei estar aqui. Que seja a primeira de muitas outras vezes. De muitas outras vezes, com certeza. Foi um grande prazer, Fábio. Muito, muito obrigada. E vamos caminhar juntos aí agora. Vamos caminhar juntos. Esse é o nosso propósito. Vamos caminhar juntos. Você que está nos ouvindo aí, nós vamos ter um jantar na minha casa. Inclusive, eu vou começar a divulgar hoje isso, tá? Uau! Esse jantar só vão ser... Aproveita para você reservar sua vaga hoje, porque só vão ser 30 casais. Vai ser uma mentoria. Quem sabe você já não faz um jantar pra gente? Vamos fazer. Vai ser uma mentoria na minha casa para 30 casais. Você que quer saber sobre esse jantar, clique aqui que alguém da minha equipe vai fazer o seu pré-cadastro e você vai fazer parte desse jantar lá em casa, onde nós vamos compartilhar sobre Deus, sucesso, famílias, um bom network, bons amigos, boas relações e caminhar juntos. Essa é a nossa ideia. Eu quero um exército de loucos que vão caminhar juntos e que vão revolucionar o nosso país. Com verdade, com moral, com dignidade e com negócios de verdade. Nós estamos aqui em Alphaville, está muito cheio de fake news aqui em Alphaville. Nós queremos pessoas como vocês, que são trabalhadores, pessoas que
coloca a mão na massa que fazem acontecer. Muito obrigado pela sua participação e Deus te abençoe. Amém. Obrigada, eu. Fábio.